Hoje, fechando o tema heresias, nessa semana nós vamos falar sobre as 3 principais heresias que a gente vê no mundo contemporâneo. A teologia da prosperidade, a teologia do determinismo e a teologia da hipergraça. Ficou curioso? Vem com a gente, logo depois da vinheta. Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola. Muito bom, pessoal, estamos de volta então para mais uma roda de parola inédita. A última do tema heresias, a de número 70. Meninos, setentamos! Muito bom, muito bom, muito bom. Parabéns para vocês. Poderíamos falar hoje sobre perdão, não é verdade? Afinal de contas, temos que perdoar 70 vezes 7, então alguma coisa estaria muito próximo disso. Deixa essa para a parola 490. Boa. Mas enquanto isso esse momento não chega, vamos perdoar então essas heresias que estão distorcendo o evangelho. Gente, essas são imperdoáveis. São imperdoáveis. Seu coração peludo. Meninos, vamos abrir então aqui a nossa, como o Paulinho gosta de falar, a nossa tríade. Eu não posso falar trinca, né? Nossa tríade de heresias bíblicas. Vamos abrir aqui então esse primeiro bloco, hoje, terça-feira, sobre a teologia da prosperidade. Prosperidade, a gente é um assunto que nós já trouxemos no mês de janeiro desse ano, então corre lá, vê a playlist sobre prosperidade bíblica. Lá nós vamos explicar para vocês o que é prosperidade e o que não é prosperidade. Hoje a gente vai aprofundar um pouquinho sobre isso e nós temos aqui alguns minutos para a gente debater essa questão. Ser próspero, todo mundo quer. Prosperidade é algo que vem do coração de Deus e é um alvo dele para a gente. Isso a gente não tem dúvida. Só que a gente entende também que prosperidade não tem nada a ver com a questão financeira, ou exclusivamente de forma financeira. Prosperidade é um conjunto de coisas. Will, você que é um cara que mexe muito com essa questão das leis, né? É um cara assim que bastante inteirado do mundo, não só jurídico, mas também econômico, corporativo e, por que não, expansivo do reino. Vamos falar um pouquinho sobre teologia da prosperidade. Bora lá. Eu acho que o grande ponto, né, que não traduz o que de fato é a prosperidade bíblica, é quando o homem ele esquece do binômio. Eu fico impressionado com a memória de elefante do Arthur. Eu estava dentro de mim pensando assim, cara, eu quero ver se ele vai falar qual é a parola. E ele vai lá e cita a parola. Cara, eu fico impressionado com isso. Peraí, mas eu citei a 490 hoje. Não, eu quero ver se na 490 ele vai citar essa daqui. Eu quero ver. Mas vou colocar uma vinheta, igual eu fiz naquele movimento profético da parábola da paródia das mulheres em março. Exatamente, eu estava pensando nisso. E quando nós falamos sobre a prosperidade bíblica, nós falamos muito a respeito do binômio, né? Porque a prosperidade, na verdade, ela é uma via de mão dupla, né? Então, eu tenho que dar para receber. E tem um determinado autor de um livro, se eu não me engano, ele chama Derek Walker, ele fala o seguinte: se você está pautado apenas e tão somente no receber e não no dar, você não está sendo próspero. E esse é um grande erro, né? Porque gostei da abertura que o Arthur fez, porque lá em Salmos 35, 27, diz assim: cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre: glorificado seja o nome do Senhor, que se compraz ou se alegra na prosperidade do seu servo. Então veja, Deus ele tem prazer que o seu filho ele venha a ser próspero. E de fato a prosperidade ela não vem a ser o acúmulo de riquezas. Quando eu faço o acúmulo de riquezas, isso daí é exatamente o inverso. O acúmulo de riqueza me traz a conotação de mesquinhez. E a palavra do Senhor diz, principalmente lá em Atos, quando diz que eles vendiam as coisas e depositavam aos pés dos apóstolos,
para que todos tivessem todas as necessidades supridas. Então eu vou tangenciar aqui que prosperidade é você ter a sua vida amplamente suprida. Então, se eu sou próspero, não é porque eu sou uma pessoa rica, porque eu tenho muito dinheiro, eu tenho muitas posses, tenho um patrimônio muito alto. Vou dar um exemplo. Ontem mesmo, já que o Arthur falou que eu sou uma pessoa legalista, religiosa, farisaica, saduceu aqui, no início, ontem uma senhora me procurou. Isso foi verdade, não é a zoeira que a gente faz aqui, mas de fato ela me procurou ontem. Ela te parou na rua, não? Não, eu estava no hospital com meu pai, ela me parou no hospital. E ela falou, peraí, eu preciso perguntar um negócio para você. E ela contou da história do pai dela. O pai, um homem que tem muito dinheiro, mas muito dinheiro. Quando ela falou para mim a conta bancária do pai, eu falei, uau, né? E ela falou assim, só que é o seguinte, o meu pai, ele vive na mendicância. Eu falei, mas como que isso pode ser possível? Ela falou assim, o meu pai, ele não quer gastar o dinheiro. O meu pai, ele não se cuida. O meu pai, ele simplesmente fica pedindo esmola, ele pede marmita. As pessoas têm que dar comida para ele. Quando você vai falar, pai, mas olha o seu patrimônio, olha o seu imposto de renda. Ele fala assim, mas eu não posso gastar. Porque é uma mente mesquinha, uma mente de acumulador. E a palavra do Senhor vai nos dizer, lá em Coríntios, né, quando Paulo está ensinando a respeito da semeadura, ele vai trazer algo que quando eu mais dou, eu mais recebo, porque o Senhor ele vai multiplicar a minha sementeira. Então, o que é a teologia da prosperidade no dia de hoje? A teologia transversa, aquela que ela está deturpando, ela está introduzindo? Ela está introduzindo algo que vem pautado na mesquinharia, onde você tem que simplesmente vir, entregar tudo sem ter uma direção, e sim o que nós chamamos de leilão da fé, e você vai ter a sua ampla suficiência. Mas até aí, nós temos aí um ok, mas você acabou de falar sobre a questão do dar. Mas a intenção do coração, 1 Coríntios 13 vai dizer algo, né? Não adianta eu vender todo o meu patrimônio se não tiver amor. Até porque em Gálatas vai falar que a fé ela opera pelo amor. Então, se eu não estou tendo uma postura, um posicionamento do meu coração de fé, de amor em relação ao meu próximo, para suprir a necessidade dele, mas apenas e tão somente para que eu acumule patrimônio para mim, eu estou sendo o homem mais miserável dessa terra. Porque Deus ele me chamou para expandir o reino, Deus ele me chamou para suprir a necessidade do próximo, Deus ele me chamou para, vendo aquelas pessoas tendo necessidade, eu estender as minhas mãos. Aliás, esse é o conceito de esmola, né? O esmolar não é aquilo que você está no semáforo, a pessoa vem, bate no vidro e te dá o dinheiro, mas o esmolar é você ter um coração tão disponível que você vai suprir a necessidade de pessoas. Então veja que você pode ser como esse homem, ser uma pessoa milionária, mas você está vivendo como um cara mais miserável nessa terra. Ô Will, você coloca um princípio importante que você estava chamando de mesquinheza. A própria palavra, ela condena a avareza, né? A avareza, conforme a palavra do Senhor, ela é um entrave para que as pessoas... É um entrave que não deixa que pessoas entrem no reino dos céus. Por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, a palavra diz assim, ó. Aliás, se a gente voltar antes, né? Versículo 9. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. A avareza é o sujeito tão mão de vaca, como você falou acerca desse sujeito, desse senhor, né? Um cara tão mão de vaca que tem e não gasta nem consigo mesmo, né? Não é economia, isso não é economia, isso é idolatria. O recurso tornou-se um ídolo. E falando em idolatria, eu me lembro de um outro texto aqui, lá em Apocalipse, no capítulo de número 22,
a palavra, ela nos diz o seguinte, Apocalipse capítulo 22, versículo de número... Cadê? Aqui, ó, versículo de número 15. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todos aqueles... e todo aquele que ama e pratica mentira, né? Então, a partir do momento que o sujeito torna o seu patrimônio um ídolo, a gente tem um problema. Isso é avareza é idolatria. Idolatria é entrave para a entrada no reino, né? Mas pensando nessa perspectiva de prosperidade sendo confundida, né, com acúmulo, com um grande patrimônio e tudo mais, eu acho que tem alguns textos que são carros-chefes, e que a gente poderia até fazer um link, Arthur, com aquela parola, aquela parte desse tema, né, que nós estamos falando sobre heresias, né, nós falamos sobre textos fora do contexto, tem alguns textos que são clássicos dentro da teologia da prosperidade. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 9, ali no versículo, 2 Coríntios, aliás, capítulo 9, versículo 6, e isso afirma, aquele que semeia pouco, pouco ceifará, o que semeia com fartura, com abundância ceifará, né? Então é aquela história do dê muito, né? Oferte muito, para você receber muito, quer dizer, é uma moeda de troca, visivelmente. E um outro texto claro, né, que eu acho que paralelo não, né? Aí ele monta uma ideia paralela a essa, é a palavra aos Gálatas, capítulo de número 6, ali no versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, o homem também ceifará. Eu já vi esse texto sendo usado em algumas ocasiões, de gente falando assim, ó, tá vendo? Se você não ofertar, você tá zombando de Deus. Se você não dizimar, você tá zombando de Deus. Se você olhar alguns versículos acima, alguns versículos abaixo, aquilo que a gente tanto fala, né, as perícopes, né, se a gente ver a ideia sendo construída aqui, puxa vida, não se sustenta de maneira nenhuma a perspectiva de que Paulo esteja falando alguma coisa com os Gálatas em referência à obrigatoriedade de dar ou ofertar alguma coisa. Aliás, se a gente voltar alguns capítulos antes, se a gente voltar ali no capítulo 4, Paulo ele vai falar de uma característica que os Gálatas tinham, que era uma característica que nós podemos chamar de voluntariedade. E eu acho que naquilo que diz respeito à oferta, naquilo que diz respeito à contribuição financeira, a voluntariedade é uma perspectiva esperada até pelo próprio Senhor, né? Não justifica alguém dizer eu oferto porque eu fui mandado ofertar, eu dizimo porque eu fui mandado dizimar. Se o amor não vier antes de tudo isso, se o amor não vier antes de qualquer dimensão de serviço, esse serviço ele pode se dizer como nulo, né? E se a gente olhar ali num grande bloco de serviço em 1 Coríntios capítulo 12, 13 e 14, o capítulo 13, que é o capítulo do meio, é o capítulo que fala acerca do amor, né? Isso para mim é muito simbólico, né? Esse capítulo 13 estar ali no meio é muito simbólico. Se o amor não estiver no centro do serviço, né, se não tiver amor, de nada valerá, né? A própria palavra ela vai dizer isso. Mas olhando alguns capítulos antes, ali em Gálatas, capítulo 4, no versículo de número 15, Paulo diz assim aos Gálatas: o que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho que, se possível fora, teríeis arrancado seus próprios olhos para me dar. Paulo está dizendo o seguinte para os Gálatas: olha, quando eu entrei aí, se a gente voltar alguns versículos antes, vocês vão ler isso. Vou falar aqui na minha versão Street by Itaquera, né? Quando eu cheguei aí em vocês, né? Quando eu cheguei até vocês, eu estava doente, eu entrei aí por conta de uma enfermidade, né? E se fosse possível, ele fala aqui no versículo 15, se fosse possível, vocês arrancariam seus olhos para dar para mim. O que me leva a crer que essa enfermidade era provavelmente nos olhos, né? E Paulo está dizendo, se houvesse alguma espécie de transplante, alguma espécie de tratamento que precisasse de uma matriz, né, de
de um órgão matriz, o olho não é órgão, né? O que o olho é? Sei lá. Mas se tivesse, eu não sou médico, sou pastor, se tivesse necessidade, uma possibilidade... Oi? É órgão? Tá bom, então. Né? Se tivesse esse transplante desse órgão naquela época, não faltariam doadores, é o que Paulo está falando. Né? Ou seja, Paulo está aqui fazendo uma exaltação à voluntariedade dos Gálatas. Né? E voluntariedade, ela vai muito além, em nobreza, né, de sentimento, ela vai muito além da obrigatoriedade. Né? Nessa perspectiva, a gente precisa entender que, sim, é real a perspectiva de que eu semeio e colho, mas a causa não está aqui. A causa não é essa. A causa é um amor prévio, que precisa ser movida pela minha precisa ser movido pela minha voluntariedade, né? E vamos até um pouco além, né? Nós não podemos ignorar o fato de que, o Wilsinho tocou nesse ponto, né? Mas eu amarro falando isso também, nós não podemos ignorar o fato de que prosperidade não é necessariamente posse, tá? Uma definição que eu costumo usar acerca de prosperidade é a seguinte: a prosperidade é a autorização que Deus me dá para que eu conquiste. Isso em qualquer campo da minha vida. Paulinho e Will, vocês estavam falando aqui, eu quero puxar essa conversa para uma ideia mais contextualizada. A gente sabe que aquilo que Deus derrama sobre nós é reflexo da própria personalidade dele e de quem ele é. Né? Em Hebreus vai falar que Deus é galardoador, ou seja, Deus tem prazer e tem alegria em nos presentear. Né? Mas aí tem muita gente que acaba confundindo isso com o fato de que Deus me ama tanto, mas me ama tanto, mas me ama tanto, que ele faz PIX celestiais. Então ele transfere dinheiro da conta dele para minha conta simplesmente porque ele me ama. Como se isso fosse um reflexo, um gesto voluntário de amor permanente. E aí eu pego o texto lá dos evangelhos que fala assim: quem que é o pai? Uma vez o filho pedindo pão vai dar uma pedra. Ou o pai pedindo peixe vai lhe dar uma serpente. Né? E aí eu quero trazer isso agora para o nosso contexto aqui, né? O Paulinho tem aí o Gabriel, tem a Alice, eu tenho a Liz e tenho o Rafael, e o Wilsinho tem o Bento aí, que está perto dele também. Eu sei que ele acaba trabalhando diretamente com o Bento. Meninos, vocês já imaginaram se a gente resolvesse dar tudo que os nossos filhos nos pedem? Que tipo de ser humano a gente estaria criando dentro de casa? Se tudo aquilo que os nossos filhos virassem para a gente e falassem: pai, me dá porque eu quero, porque eu sou seu filho, a gente dissesse: sim, eu vou te dar, porque afinal de contas eu te amo e você é meu filho. Gente, que tipo de filho a gente ia criar? Isso me traz uma reflexão de que, muitas vezes, essa teologia de que Deus derrama sobre mim o tempo inteiro em abundância tudo porque ele me ama e isso é reflexo do amor dele, isso não pode ser estendido até um nível inimaginário que Deus vai me dar tudo que eu pedi. Ou ele vai me dar só porque ele me ama. Muito pelo contrário. Às vezes, porque ele me ama, ele vai tirar de mim. Porque eu não sei lidar com algumas coisas. A verdade é que nós, seres humanos, a gente tem muitas vezes a dificuldade de lidar com as coisas que Deus nos dá. E aí tem coisas que Deus acaba nos dando que se tornam verdadeiras maldições na nossa vida. Por quê? Porque a gente não sabe lidar com isso. Né? Então, tem que tomar muito cuidado com essa falta de limite, achando que tudo aquilo que vem à nossa mão necessariamente foi Deus que deu. Né? E o senhor acho que ia falar alguma coisa, acabei interrompendo. Você ia falar alguma coisa? A gente tem que tomar cuidado com a fala com que você trouxe aí, porque às vezes Deus tira. Né? A gente tem muita ótica de Jó. Deus deu, Deus tirou. A bem da verdade quando nós temos a revelação progressiva sobre esse tema, nós vamos entender que em Jó, Deus não tirou. Jó não tinha uma perspectiva daquilo que estava acontecendo no reino celestial. Essa é a primeira coisa. Segunda, Deus ele pode me abençoar e eu não saber utilizar aquilo. E por conta disso vem um juízo sobre mim. E aí vem um ponto, que é o ponto que também a gente tem que tomar muito cuidado,
Porque senão, a gente ouviu muito nos púlpitos de igreja, pastores falando assim, porque o irmãozinho orou para que Deus desse uma casa na praia, e Deus deu. Dando uma conotação de que Deus ele errou em nos abençoar, e não é isso. Basta pegar o que aconteceu com Ezequias. Né? Ezequias orou por mais 15 anos e ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que dar continuidade em organizar a sua casa. Então, o que acontece? A palavra do Senhor, ela vai me dar um limite naquilo que Deus ele vai me abençoar. E qual é o limite? É a sua palavra. Deus ele está enlaçado com a sua palavra. Ele está enredado, essa é a palavra que eu queria usar, enredado na sua palavra. Ele não pode ir além da sua palavra e muito menos ir a quem. Pode soar religioso isso. Você falar assim, mas Deus não pode ir a quem? Não, porque a palavra do Senhor disse, se eu pedir e orar segundo a sua vontade, ele me dará. Agora, o problema é, quando que eu perco aquilo que Deus me deu? Quando eu simplesmente, Deus ele olha para o meu coração, como ele olhou para o coração de Ezequias, e ele viu que ali não estava uma retidão. E ali vem um juízo. Quem trouxe o juízo foi Deus? Não, o próprio pecado de o encontrou. E a palavra do Senhor diz isso. Eu ouvi outro dia um homem falando que nós estamos vivendo um tempo onde são levantados líderes iníquos, porque são os líderes iníquos que julgam as nações. Aí você olha e fala assim, nossa, mas peraí, como assim os líderes iníquos é que julgam as nações? Porque a partir do momento que existe uma geração iníqua, um rei iníquo, um presidente iníquo, ele começa a trazer aquilo que é adverso à palavra. Então você começa a experimentar das consequências da tua iniquidade. E aí o povo vai dobrar o joelho, e dobrando o joelho virá o cumprimento de 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se orar, a gente conhece esse texto. Então, assim, não é que Deus ele tira. Na verdade, Deus ele vai trazer para você a oportunidade de você se arrepender. Se você não se arrepender, o pecado vai te encontrar, como aconteceu com Ezequias. Encontrou com Jó? Vamos lembrar da aliança que Jó estava. Jó não estava debaixo da graça, e o nosso maior erro é que nós lemos Jó como se Jó estivesse na graça, e ele não estava na graça. Paulinho, quer colocar mais alguma coisa ou podemos encerrar esse primeiro bloco aqui? Não, eu ia trazer o exemplo de Ezequias, né? O Will foi brilhante em lembrar isso. É a mente brilhante do grupo mesmo, né? Não tem jeito. Sensacional, que homem. Que homem. E lembrar, não é à toa que as pessoas param ele na rua, no hospital e em todos os lugares, né? Mas eu acho que o exemplo de Ezequias é um exemplo bastante clássico nesse sentido, né, acerca do mau uso daquilo que Deus coloca nas nossas mãos, né? Então, de fato, Deus de maneira nenhuma não faz parte da natureza dele nos dar algo que seja maldito, mas faz parte da natureza de Deus abençoar-nos como filhos. Transformar alguma coisa em maldito, isso é potencial humano. Estragar o que Deus fez, isso é potencial humano, né? E foi o caso de Ezequias, muito bem lembrado pelo Will. Sensacional. Então, com essa última fala do nosso oráculo, chegamos ao final do primeiro bloco dessa parola de número 70, a última dentro do tema heresias. Na quinta-feira, a gente se encontra de novo, falando um pouquinho sobre teologia do determinismo. Esperamos você. Até lá. Tchau, tchau.